Bom, pessoal, para terminar então o nosso conteúdo de probabilidade, ficaram faltando esses últimos slides, esses últimos dois aqui, tá? Então a gente vai falar sobre teste diagnóstico, tá? É uma situação de testagem e aí você pergunta se a pessoa tem ou não tem a doença para a qual você está testando positivo ou negativo, né? Então considera a seguinte situação, né? Um paciente é testado para uma doença que atinge a população e seja D o evento, o paciente testado tem a doença. Tá? Então, D indica se a pessoa tem a doença de fato ou não. E T é o evento que representa o teste, o resultado do teste para esse paciente é positivo. Tá? Então, uma coisa é o teste e outra coisa é ter a doença ou não. Tá? O teste pode ser positivo, você tendo a doença, ou não tendo a doença. É claro que se o teste acusar positivo, você tende a acreditar, você tem mais evidência a favor de estar doente, tá? Mas o teste, né, esses testes em geral, eles nunca vão ser 100% corretos, o que significa que se você testar positivo, né, não necessariamente você tem a doença, tem uma chance de que você não tenha, tá? Então, aí vamos supor, numa situação hipotética em que você é testado, né, e o teste dá positivo. A pergunta que você deve se fazer, então, é qual é a probabilidade de eu ter a doença, né, dado que eu testei positivo, né? Porque, do contrário, por exemplo, a probabilidade de eu testar positivo, dado que eu estou doente, esse condicionamento eu não sei, eu não tenho controle sobre ele, eu não sei se eu estou doente ou não, então eu não sei se eu estou falando, né, da probabilidade de testar positivo dado que eu estou doente, ou então se eu estou falando da PDT dado que eu não estou doente, porque eu não sei o meu estado, né, se eu estou doente ou não. O que eu sei é o resultado do teste. Então, o que é de maior interesse, no caso, é P de ter a doença, dado que você testou positivo, tá? Então, esse é o objetivo. Bom, e aí a gente tem nesse contexto, né, de testagem, a gente tem algumas terminologias, né? A primeira, que é a questão da sensibilidade, né? Então, sensibilidade é o quanto o teste é sensível, né, para acertar, né? Então, esses dois termos, sensibilidade e especificidade, eles são acertos, né? Então, você pode acertar de duas formas. Ou o teste é positivo e você tem a doença, ou o teste é negativo e você não tem a doença. Tá? Essas são as duas formas do teste acertar. E você tem dois tipos de erro. Um que é o falso negativo, né? O falso negativo é o quê? Bom, ele é negativo, quer dizer, o teste foi negativo, só que foi um teste falso. Então, na verdade, apesar de ter dado negativo o teste, você tem a doença. Então, esse é o falso negativo. E o falso positivo é a probabilidade de você testar positivo, dado que, na verdade, você não está doente, tá? E aí, bom, o falso negativo ele é 1 menos a sensibilidade, né? Porque a sensibilidade é P de T dado D. Então, 1 menos a sensibilidade vai dar o T complementar dado D. E o falso positivo é 1 menos especificidade. P de testar positivo dado que você não tem a doença. Então, vamos fazer um exemplo de teste diagnóstico. Bom, suponha que uma doença atinge 1% da população, né? Então, suponha P de D igual a 1%. E suponha que a sensibilidade e especificidade do teste sejam de 95%. Ou seja, P de T dado D igual a 0,95 e P de T complementar dado D complementar igual a 0,95 também. Tá bom? Aí a questão diz o seguinte, ó, calcule a probabilidade de eu estar doente dado que testei positivo, tá? Bom, então como é que a gente faz isso? Repara que eu tenho a informação trocada, né? O D com o T.
Então, o que eu vou fazer é usar o teorema de Bayes. Porque o teorema de Bayes é o que permite que a gente troque a ordem do condicionamento. Então, o que eu vou fazer vai ser, eu quero P de D de estar doente, dado que testei positivo. Isso aqui é P de ter dado D, P de D. Isso aqui vai dar P da interseção, tá? Esse produto é a interseção de T com D, dividido por P de T. Ah, agora sim, agora eu estou usando o condicionamento na ordem correta. E agora? Agora eu me lembro do seguinte. A única parte que eu não sei é o denominador. Deixa eu só arrastar um pouquinho para cá para poder escrever melhor. Então, eu tenho aqui o P de testar positivo, e aí de novo é aquela história, né? Eu posso testar positivo e estar doente, ou testar positivo e não estar doente. Ou seja, isso aqui me dá P de T dado de P de D dividido por... Agora aqui, ó, testar positivo e estar doente, eu posso decompor usando a regra do produto. De estar doente, não, é testar positivo dado que está doente, vezes P de estar doente, mais testar positivo e não estar doente, P de não estar doente, tá? Bom, e aí agora é só substituir todas as quantidades que eu já tenho. Isso aqui vai me retornar o quê? Vou ter 0,95 vezes 0,01 sobre 0,95 vezes 0,01. Mais, nota que sempre vai ser assim, né? Sempre vai repetir. O termo de cima, ele vai ser um dos termos de baixo. Tá? Sempre assim. Mais P de T dado D, complementar. Então, quem é esse P de T dado D complementar? Ora, esse é 1 menos P de T complementar dado D complementar, que multiplica P de D complementar, né? Então, beleza. Agora, isso vai dar 0,0095 dividido por 0,0095. E aqui, ó, TC P de testar negativo, dado que eu não tenho a doença. Então aqui mais 1 menos 0,95, que multiplica 0,99, tá? Então é isso aí. Se fizer a conta, vai chegar nesses 0,16, né? Então, a observação, observe que antes de ter sido feito o teste, né, as chances eram de 1 em 100 da pessoa ter a doença, tá? Julgando só que essa doença aflige 1% da população, tá? Então, as chances eram de 1 em 100. Aí, depois do teste dar positivo, né, as chances aumentaram para 16 em 100. Ainda assim, né, é uma chance muito baixa, né? É uma chance muito baixa. Mas tudo bem. Probabilidade a posteriori, que chama, né? Bom, e aí, apesar da probabilidade a posteriori não ser muito alta, né, muito em função da a priori ser pequena, ela é 16 vezes maior que a probabilidade a priori, ou seja, a probabilidade dele estar doente antes de fazer o teste, tá?
Bom, então é isso, pessoal. A gente assim fecha a parte de probabilidade e aí na próxima aula a gente já começa a falar de variáveis aleatórias, tá bom?